Olá, boa noite a todos. Sou o Vinícius, instrutor da Hightech, tá? Vou estar caminhando junto com vocês aí na construção desse nosso projetinho aí para o Fábrica Online. Vamos construir uma aplicaçãozinha de controle de contas, né? Contas a pagar, contas a receber, né? E essa nossa aplicaçãozinha vai ter uma parte front-end, uma parte back-end, né? Já falo para vocês sobre as tecnologias que nós vamos utilizar. Mas primeiro eu gostaria de comentar com vocês sobre a Hightech, para quem ainda não conhece. Tá? A Hightech é uma escola de bastante prestígio aqui na nossa região e agora começando a ser conhecida aí pelo trabalho em nível nacional, né? A Hightech sempre teve uma forma de trabalhar um pouquinho diferente, né? A gente sempre tentou desburocratizar aí o ensino, trazer coisas mais novas, né? Porque a Hightech é feita por amantes da programação, né? Então a gente tenta montar os nossos cursos sempre pensando no que a gente gostaria de aprender, e a gente sempre tenta trazer as novidades aí do mercado, né? Trazer coisas que sejam que tornem o profissional que faz o curso com a gente, né, com um currículo bem interessante, bem diversificado, com coisas mais novas. E esse cursinho aqui não vai ser diferente, né? É um curso que a gente planejou de fazer para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a metodologia. Então, no final, eu comento com vocês também sobre os outros cursos, tá? E esse cursinho a gente vai montar do zero, né? Então, eu vou construir junto com vocês aqui e vai estar disponível aí para o pessoal que se inscreveu, né? E mais cursos desse tipo virão. Então vamos continuar trazendo conteúdo sempre novo para vocês, tá? Então nesse curso aqui vou mostrar para vocês um pouquinho das estruturas, das ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu vou utilizar o Visual Studio Code, né, como editor de texto. Vocês podem utilizar aí o que vocês preferirem, tá? Pode ser Sublime, Atom, sei lá, Notepad++, que vocês preferirem usar. Eu vou estar utilizando aqui o VS Code, tá? Com relação às nossas ferramentas, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Aqui, beleza. Então, ó, nós vamos utilizar o framework Vue.js, né? O Vue.js, se escreve Vue, né? É esse framework aqui baseado em JavaScript, bastante popularizado aí desde o seu lançamento, tá? Então, aqui se você digitar Vue, né, no Google, você acha fácil aqui, ó, Vue.js, tá? Você acha aqui, ó, Vue.js.org. Você pode vir aqui em Get Started, tá? E aí, aqui tem algumas traduções, o português está disponível aqui. E eu vou vir aqui na parte de instalação, vocês vão ter que instalar. A gente vai ter que utilizar ele, né? Na verdade, a gente pode utilizar ele com o CDN, né? Que é só colocar esse link aqui na sua página HTML, né? Ou então utilizando o CLI, que é esse cara aqui, que vai ser o que nós vamos utilizar aqui, beleza? Mas para a gente poder instalar o CLI, a gente vai precisar de um outro cara chamado de NPM, né? O NPM nada mais é do que um gerenciador de pacotes e dependências, né? Pode chamar de módulos também, que permite que desenvolvedores compartilhem, né, essas dependências, esses módulos entre eles, né? Então são grandes empresas que trabalham já com NPM, bem bacana. A gente consegue tanto baixar dependências como criar dependências nossas e enviar para lá, né, se a gente quiser, tá? Então vamos utilizar esse cara. Então vocês vão precisar instalar esse cara caso vocês não tenham.
ele instalado aí, vocês vão precisar dele. Tá? E também vamos precisar, o NPM, a sigla NPM vem de Node Package Manager, né? Então é o gerenciador de pacotes Node. Então obviamente a gente vai precisar do Node também, o Node.js, basta você entrar no nodejs.org, ele já vai abrir para a parte de download aqui, né? Nesse caso ele identificou a versão do meu sistema operacional, estou utilizando o Linux x64 aqui, mas caso vocês tiverem no Windows ou no Mac, né, ele vai aparecer a versão para vocês, então vocês instalem ele também, beleza? Além disso, nós vamos utilizar um framework que é CSS, né, um framework visual, que implementa o Material Design do Google, né, que é feito para o Vue, chamado Vuetify, tá? Então tá aqui, vocês conseguem ver os nomes, né? Vuetify, você procurou no Google também, você acha fácil. Vem aqui em Get Started, tá? E nós vamos utilizar o Vuetify com o CLI também. Então, uma vez que a gente já instalou o CLI, a gente pode utilizar ele mesmo para poder adicionar o plugin, né? Para colocar o Vuetify no nosso projeto, beleza? Então a gente vai utilizar esse cara aí também, tá? Então, todos eles têm esses manuais de instalação aqui, tá? Então vocês instalem aí, dá uma pausa no vídeo aí e instalem essas ferramentas que nós vamos utilizá-las, tá? Node nós também vamos utilizar o Node no back-end como linguagem, né? Vamos utilizar o Node e algumas outras coisas juntos, mas a gente fala sobre elas quando a gente for trabalhar com o nosso back-end. Nós vamos começar pelo front-end, beleza? Então, uma vez que você tem essas ferramentas instaladas aí, tá? A gente pode começar a criar o projeto. Para a gente criar o projeto utilizando o CLI, a gente vai utilizar um comando chamado de Vue Create, tá? Vue Create. Deixa eu ver se tem aqui. Creating Project. Aqui, ó. Vue Create e o nome do projeto, tá? Beleza. Deixa eu voltar aqui para o meu Visual Studio. Vou colocar aqui. Aê. Beleza. Então você pode vir aqui no Visual Studio, né? Abre aqui o console, né? Aqui eu já estou dentro de uma pasta do projeto que eu vou utilizar, né? Então, vamos dar o comando no CLI para a gente criar o nosso projeto. Então, Vue Create e o nome do projeto, tá? Esse projeto eu vou chamar de Fábrica Online Front, tá? Então, Vue, espaço Create, espaço o nome do projeto, tá? Você dá um Enter. Vou até subir um pouquinho aqui para a gente visualizar. Ele vai rodar. Tá vendo? Eu estou usando o CLI 4.1.1. Tem versões mais novas, né? 4.5 aqui já. Mas não tem problema. Beleza? Aí ele vai gerar toda a estrutura, toda a hierarquia de pastas, toda a estrutura do nosso projeto. Então ele pergunta quais os componentes iniciais que nós vamos utilizar, tá? Então, em vez de eu colocar no default aqui, eu vou vir no manual, tá? É só vir para baixo e apertar a barra de espaço para marcar, se precisar, né? Se você quiser confirmar, você dá um Enter, né? E aqui ele pergunta quais são os componentes que a gente quer instalar aqui, né? Bom, o Babel a gente vai utilizar, né, para fazer a conversão do ECMAScript. Aqui eu vou dar o suporte ao Progressive Web App, né, porque vamos utilizar ele como um PWA. Para quem não sabe, PWA é um formato, né, de sistema web que ele tem comportamentos de um app nativo, né? Ele continua rodando, né, no browser, então ele é uma aplicação web, mas ele tem características de sistemas nativos, né? Então você consegue configurar ele para funcionar offline,
né? Ele tem um gerenciamento de cache ali, então ele não vai funcionar só se estiver online. Tem algumas outras características, a questão de responsividade também, né? E a gente vai utilizar ele. Vou utilizar o router aqui, que é o cara que vai gerenciar as nossas rotas do front-end. Tá? Então, o cara que vai tratar aí toda a estrutura do nosso de navegação, né? Do nosso front-end, tá? O linter pode deixar se quiser, pode deixar sem, aqui não tem problema. Vou deixar o linter habilitado. Você dá um enter aqui. Aí ele pergunta se você quer utilizar o modo history, né, pro roteador. Esse modo history é porque quando a gente gera essas rotas do front-end ali, né, ele coloca uma cerquilha, né, um jogo da velha no código para pré-processar essa rota, né, e você pode manter ela sem, né, para ficar aquela rota mais comum que a gente já conhece, onde não tem aquela inserção da cerquilha. Mas tem alguns extras aí, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas nesse caso nós não vamos utilizar, vamos deixar ele manter a cerquilhazinha lá. Então eu vou colocar um N, dar um Enter. Aqui vou deixar só a prevenção de erro mesmo. Lint on save. Aqui eu posso colocar arquivos dedicados ou no próprio package.json. Esse package.json é um arquivo de configuração do projeto, né? Então ele contém informações sobre o nome do projeto, a versão do projeto, as dependências do projeto, tá? Os scripts para rodar esse projeto. Eu vou mostrar para vocês logo depois que a gente gerar aqui o código, tá? Então é um arquivo principal de configuração, mas eu vou manter em arquivos dedicados. Então vou dar um Enter aqui. Aqui, se eu quiser salvar esse preset, né? Eu crio muitas aplicações com esse formato, eu posso utilizar esse preset. Eu vou colocar não preciso. E aí ele já vai construir essa aplicação para a gente, né? Vai carregar as dependências, vai criar a nossa estrutura. Pode perceber que ele já criou aqui uma pastinha aqui, né? Porque eu estava dentro do workspace, então ele já está criando uma pastinha aqui. Já criou meu arquivo package.json, que é o arquivo principal, e agora ele vai terminar de construir a minha estrutura do projeto, tá? A hierarquia de pasta, né? Dos diretórios, os arquivos de configuração, né? E vai criar a primeira parte para a gente aí. Olha lá, tá vendo? Tá criando os arquivos, beleza. Beleza, então terminou de gerar, né? Então ele criou essa pasta com o nome que eu dei no create, né? Eu coloquei view create fábrica-online-front, então tá aqui, ele criou com esse nome de pasta, tá? Então se eu vier aqui e entrar, ó, cd é o comando para entrar no diretório, né? Se eu fizer um ls aqui pra gente ver, ó, tem o arquivo aqui, né? Então o ls é para a gente listar listar os diretórios que tem dentro desse diretório que a gente está. Então ele já criou uma pasta chamada Fábrica Online Front. Eu vou entrar. Então cd Fábrica Online Front. Vou dar um Enter. E aqui, ó, ls. Agora eu tenho todos os arquivos, né, que estão mostrando aqui do lado, que são os arquivos do projeto, da versão base do projeto. Ele mesmo fala aqui, ó, dá um cd Fábrica Online Front, depois dá um npm run serve, tá? Esse npm run serve é para a gente executar esse código, né? Esse projeto aqui. O que ele faz? Ele cria um servidorzinho bem simples, tá? E roda ele se eu não me engano, na 8080 aqui. E aí eu consigo clicar e abrir ele no meu browser, tá? Mas antes da gente fazer isso, a gente vai dar uma analisada aqui na estrutura que ele gerou, né? Então ele gera um arquivo de leitura, um readme, né? Gera uma estrutura aqui. Então
como que eu faço para, caso eu tenha baixado o projeto, né, de alguém que desenvolveu, então caso vocês baixem um projeto de alguém que já gerou, você vai precisar dar um npm install para ele poder instalar as dependências do projeto. Npm run serve, compila, né, e dá um hot reload, né, que é aquele carregamento quando você faz alteração no código. Então ele detecta que você fez uma alteração e já carrega o serviço para a gente poder enxergar ele ali, já com a atualização. O npm run build, né, é a forma de compilar e minificar para a produção. Isso aqui ele vai gerar uma versão para ser publicada, né? npm run lint é porque o lint, né, ele usa uma forma de prevenir, né? São uma série de diretivas de código ali, né, para você seguir, né? Então, se você quiser utilizar ele para fazer uma correção, né, ele corrige espaçamento, né, ponto e vírgula, essas coisas. Então, você consegue utilizar o npm run lint para ele fazer o fix, né, ele corrigir os pontos que você fez de errado. Você pode utilizar alguma extensão que faz essa correção automática, não é ao salvar, mas se não, você pode rodar esse comando aqui também. E aí fala sobre customizar a configuração e tudo mais, beleza. Então ele já criou aqui um arquivo. Esse arquivo é MD, né, um arquivo Markdown, ou seja, se você subir para o Git, esse cara, ele já vai aparecer naquela tela inicial do Git com os detalhes, né? Então já tem nesse formato aí. Aqui o nosso arquivo package.json, um arquivo tão aguardado aí que eu estava comentando com vocês, o arquivo que configura a nossa aplicação, né? Então, pode perceber que ele é um arquivo .json, né? Ou ele tem esse formato JSON, que é esse formato de objeto JavaScript, né? Então ele tem essa cara de objeto JavaScript. Tem o nome do projeto, a versão do projeto, né, se é um projeto privado ou não. Aqui já vem a parte dos scripts, né? Então, repara que os scripts que ele falou pra gente no readme aqui, né, ó, npm run serve, npm run build e npm run lint, né? Então, todos eles têm o mesmo prefixo, que é npm run. Então, o que muda é o nome do script, serve, build e lint. Então, aqui na parte de scripts eu tenho serve, build e lint, tá? Então, o que ele faz? Ele utiliza os comandos do CLI, né, para poder fazer o deploy de desenvolvimento, né, a versão que ele cria, aquele serverzinho para a gente testar. A versão de build, onde ele vai construir a nossa aplicação, né, e preparar ela para publicação. E a versão do lint aqui, que é para corrigir o que tiver fora não tiver de acordo com o ESLint, né, que é o nosso corretor lá. Então, aqui embaixo a gente tem uma área de dependências, né? Essas dependências são as dependências baseadas naquilo que a gente definiu no começo, né? Então, no começo eu coloquei o lint, coloquei o PWA e coloquei o router, né? E o Babel, né? Então, esses caras, baseado nesses caras, ele gera a parte das dependências e as dependências de desenvolvimento, que são os plugins do CLI para poder fazer aquilo tudo funcionar, né? Aqui o core do JavaScript, o Service Worker, o registrador de Service Worker, que é para a parte do PWA, o View e o roteador do View. Beleza? Então, esse arquivo aqui é o arquivo de configuração do projeto, tá? É um arquivo que define todas as informações desse projeto que a gente tem. Beleza? Então, vou fechar aqui. Além disso, tem o arquivo de configuração do Babel, né, que ele só gerou para carregar o plugin do Babel, o preset do plugin do Babel. O ESLint, como eu coloquei para as configurações serem colocadas fora, né, então cada plugin desse, cada dependência dessa que eu adiciono, ele tem um arquivo de configuração separado, né, então as configurações do próprio ESLint. Tem o nosso git ignore aqui, né, para tirar, para ele não versionar os arquivos do editor de texto, né, da IDE, arquivos de log, né, arquivos de,
ambiente, e o Node Modules, que é onde o NPM instala as dependências dele, né? Então ele usa essa pasta Node Modules para colocar essas dependências, e esse diretório dist, que é o diretório, depois que você faz o build, ele cria essa pasta dist e coloca a versão para deploy, né, para publicação dentro desse diretório dist. Então são coisas que não devem ser versionadas, né? Ou seja, não tem que estar lá no Git para outras pessoas que foram participar do projeto. Quando elas baixarem, senão fica muito pesado, né? Você coloca todos os arquivos de dependência direto lá e muda a dependência, alguma coisa assim, tem que ficar fazendo alteração. Então você só diz qual dependência que é, né? Por exemplo, aqui, ó, repara que as partes de dependência, ele tem esse circunflexo na frente, esse chapéuzinho aqui na frente, né? Ó. Isso aí é para indicar que essa versão, por exemplo, o Core.js 3.6.5 ou superior, né? Então, se eu tirar esse carinha aqui, ele tem que ser exatamente o 3.6.5, né? Se eu coloco o chapéuzinho, ele permite essa versão ou superior, tá? Então, ele indica exatamente a versão do plugin ou da dependência que eu estou utilizando e permite que seja atualizado, né? Então, se você baixou aí a versão que eu fiz, ele vai sem o plugin, né? Mas ele indica que você precisa desse plugin, dessa dependência, para poder rodar. Então, ele vai falar assim, ó, quando você for baixar, tem que ser essa versão ou superior, tá? Como que funciona? O NPM é como uma biblioteca gigante de módulos, né? E aí você pode fazer o download direto de lá. Então ele tem essa conexão com a internet, óbvio, né? Faz essa chamada para lá e aí ele traz as dependências, baixa as dependências que você necessita. Fechou? Então o nosso arquivo aqui de configuração tá ok, né? Aqui a gente tem uma parte de definição de lista de browsers, também não tem muita relevância para a gente aqui. E aqui, aqui em cima, né, a parte principal de dependências, né, essa Node Modules, que são as dependências do meu projeto. E aqui embaixo eu tenho os meus arquivos de desenvolvimento, tá? Então, antes, né, o nosso source, a pasta, o diretório de código-fonte, né? Então a gente tem uma pasta chamada de assets, uma pasta chamada de components, uma pasta chamada de router, uma pasta chamada de views e app.view, main.js, register serviceworker.js, tá? Então, parte do service worker, né? Isso aqui é referente ao uso do PWA, a gente não vai mexer nesse cara. Main é a parte da definição do starter, da montagem do nosso projeto, né? Porque o Vue ele compila e monta a nossa aplicação, né? Porque pode perceber que os arquivos tem arquivos .vue, isso aqui o browser não entende, então a gente precisa compilar e gerar as versões exibidas no browser. Então ele tem que montar, compilar e montar. Aqui ele cria um objeto Vue e monta, né, no nó com o IDApp, que é aquela div raiz, né, que a gente tem no Vue. Beleza? Então ele monta assim. Aqui ele está importando o router, porque tem que carregar o router também, que é o cara que vai gerenciar as nossas rotas, e por aí vai. Aqui o nosso arquivo principal, app.view, né? Como a gente está trabalhando com uma single page application, né? Então ele vai injetando o conteúdo na nossa página, né? Então é uma página só, por isso que chama de single page application, uma página única, aplicação de página única, né? Então ele não fica mudando de página HTML, ele tem uma só vai injetando os trechos de código que a gente precisa, né? app.view, então esse formato Vue já é um formato do Vue.js, né? Tem aqui a parte do template, aqui o nosso estilo, né? Aqui nesse caso aqui ele está sem o script, né? Aqui ele tem as views, né? Que são as telas que vão ser exibidas. Tem uma tela de about, uma tela de home.
As configurações do meu roteador, ou seja, quando eu mudo a minha rota do view, ele também muda o componente, né? Então ele muda o componente. Por exemplo, o cara colocou uma rota barra home lá. Ele vai carregar esse componente home aqui. Quem que é esse componente home? É esse que ele importou do views lá, né? Então, se o cara estiver na raiz do projeto, ele vai exibir o componente home. Se ele estiver no caminho barra about, né, que é esse barra about que é a rota, né, ele vai fazer o quê? Vai utilizar o componente about.view. Então, home aqui e o about aqui, tá? Então, esse cara aqui é onde a gente define as rotas. Eu mudei a rota, ele muda o componente que é exibido baseado naquela rota, tá? Nas views a gente tem o uso de componentes, né? Então, as views são as telas que são exibidas pela rota, e o component são pequenos pedaços que podem formar outros pedaços, né? Então, vamos supor, nesse caso aqui, ó, no nosso home, ele importa um componente chamado de Hello World, né? Lá da minha pasta Components, e aí ele carrega esse componente aqui, né? E aí, como ele trouxe o componente, ele pode utilizar esse componente aqui. Então, o view tem essa característica, né? Construção de componentes, você usa ele como se fosse uma tag, né? Então, tá aqui, ó, Hello World é o nome da tag do componente, né? E aqui esse MSG é a propriedade que a aplicação está passando para o componente Hello World. Então, ele está passando uma propriedade, né? Que é uma string escrito Welcome to your Vue.js app para dentro desse componente. Lá a gente vai ver como que funciona certinho, tá? E aqui o componente em si, né? Vou deixar ele aberto aqui, um componente com umas listagens e tal. Então, vamos rodar a aplicação para a gente ver como que ela está lá. Então, npm run serve. Ele vai construir. Beleza, vou clicar aqui. Ele vai carregar, deixa eu só colocar aqui para vocês enxergarem. Aqui. Então aqui está a nossa aplicação. Então, ó, localhost 8080, né? Ele está rodando na minha máquina. Barra, aí tem aqui, como a gente não utilizou o History Mode, né? Tá aqui. E aí daqui para frente tem a minha rota, né? Tem a minha rota. Beleza? Então aqui tá, ó, tô no barra, né? Barra, ele exibiu esse cara. Se eu clico no About, ele vai mudar a minha rota aqui em cima, ó, né? E aí mudou o meu componente. Repara que a parte de cima continua a mesma, né? Essa navegação aqui fica intacta e essa parte aqui representa o nosso componente, né? Então, essa parte aqui inteira é o componente home, né? A view home, na verdade, né? E o about aqui, essa aqui é a minha view about. Então, se eu olhar aqui para o meu about, ó, repare que ele só tem uma div com um H1, um título escrito This is an about page. Eu posso mudar aqui qualquer coisa, ó. Vou colocar umas exclamações aqui, vou salvar. Ele já fez o hot reload, já recarregou, né? E aí, ó, já carrega para mim aqui com alteração. Então eu mudei a minha view, toda vez que eu mudar aqui, ele vai carregar essa view, tá? Então tem esse formato aqui. Tá carregando o componente. Então, legal. Essa parte aqui tem o componente, a home, né? Tá aqui, componente home. Cadê aqui? Componente não, a view home, né? E na minha view home eu tenho uma imagem, que é a logo, e aí depois eu tenho o meu componente Hello World, né? Então, se eu olhar aqui, eu tenho realmente a minha logo aqui. Então, quer dizer que essa parte de baixo está dentro do meu componente Hello World, né? Que ele colocou lá. E a gente consegue verificar isso olhando o meu componente Hello World que foi importado ali. Então, tá tudo aqui, ó. São as minhas, ó, o H3 e uma lista não ordenada, né? Aqui um H3 e uma lista não ordenada, um H3 e uma lista não ordenada, e aqui um parágrafo. Então,
eu tenho um parágrafo aqui, aí um H3 e uma lista não ordenada, depois eu tenho um H3 e uma lista não ordenada, e depois eu tenho um H3 e uma lista não ordenada. Beleza? E aqui em cima, Welcome to your Vue.js app é uma propriedade, né, que é passada do componente de cima para o componente de baixo. O componente de cima é o app.view, né, e o componente de baixo é o home, né? Então tá aqui, ó, home. E aí no home eu passo essa mensagem, Welcome to your Vue.js app. Se eu mudar aqui, ó, vou colocar em português. Bem-vindo ao a sua aplicação Vue. Vou salvar. Automaticamente ele já passa essa informação para o componente de baixo. E esse componente de baixo já exibe ela utilizando aqui a interpolação, né? Interpolação do Vue. Beleza? Então ele faz a interpolação do Vue aqui e exibe a mensagem. Então esse MSG, né, é de fato a minha própria, tá vendo aqui, ó, props MSG do tipo string. Então eu recebo essa prop, né, que é aquela string que eu passo aqui, né, essa string aqui, ó, tá vendo? MSG é o nome da propriedade e aqui o valor do tipo string, ele recebe ela aqui e chama de MSG, e aí eu posso exibir MSG aqui por interpolação. Beleza? Então, é isso, né? Nossa aplicação está aqui, já está rodando, né? Aí agora eu vou instalar a minha dependência do Vuetify, porque nós vamos utilizar os componentes visuais, né, do Vuetify, né? Ou seja, todos os componentes aqui de tela, né? Por exemplo, ó, aqui tem, eu quero colocar um alerta, né? Já tem uns alertas prontos aqui. Quero colocar um, sei lá, um avatar, né? Que é aquele iconezinho ali, botões, ó. Então a gente consegue visualizar esses caras todos, né? E aí a gente pode utilizar eles, mas para utilizar eles a gente tem que adicionar o Vuetify, né? Vocês vão ver que o Vuetify vai mudar a parte visual do nosso projeto. Então eu vou vir aqui e vou instalar o Vuetify. Então vou sair aqui, ó, Ctrl C para sair, parar de rodar a aplicação, vou instalar o Vuetify. Então vou utilizar o CLI para poder adicionar a dependência do Vuetify. Então Vue, lembrando que eu tenho que estar à mesma altura do package.json, né, que é o arquivo de configuração. Se vocês olharem o package.json aqui, ó, não tem nada com relação ao Vuetify, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Vue add Vuetify. Tá. Isso aqui vai fazer com que o CLI adicione a dependência do Vuetify e já pré-configure ele, essa dependência, para a gente utilizar. Então ele também vai adicionar essa dependência aqui no projeto. Vocês vão ver que vai mudar aqui em cima. Tá falando que tem parte sem comitar. Vou dar um yes, sem problema. É porque ele cria parte do Git também, né? Então, como eu mudei algumas coisas no projeto, ele fala, você não comitou, que ainda assim você quer fazer a adição do plugin? Sim. Aqui ele vai pedir para configurar, ó, eu vou utilizar o default mesmo, tá? Aí ele adiciona tudo aqui, ó, tá vendo? Já adicionou a dependência do Vuetify aqui, ó, o SAS, o plugin do Vuetify, Template Compiler e o Vuetify Loader, tá? Então ele já carrega, ó, vai adicionar aqui a parte do plugin também aqui, ó, do Vuetify, configurações do Vuetify. Beleza? Esse vermelho aqui não é porque deu problema não, é só porque ele adicionou alguns arquivos, né, no projeto, então ele está com coisas não comitadas no Git, né, sem problema. Se eu fizer um npm run serve agora, ó, ele vai recompilar e agora já adicionado a dependência do Vuetify.
Beleza. Vou abrir. E ó, já tá com uma cara diferente. Ele tava assim, ficou assim. Perceba que eu não fiz nenhuma alteração a mais no código com relação ao visual, e ele já carregou com esse visual diferente pra gente. Por quê? Porque ele já está carregando as propriedades do Vuetify. Beleza? Legal. Então, vamos continuar aqui. Já tem essa estrutura, né? Ele muda algumas coisas aqui do nosso arquivo inicial. Já está carregando agora o nossa home. Nosso app.view, né? Tá com algumas coisas a mais do Vuetify. Beleza. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente como que funciona a estrutura de componentização do Vue, tá? Antes da gente começar, só dar uma pincelada sobre isso para a gente conseguir enxergar essas alterações aí, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês verem. Aí. Então, ó, a nossa estrutura vai funcionar assim. Ela é uma SPA, né? Um Single Page Application. Então, deixa eu colocar aqui. Então ela vai funcionar assim, ó. Vou colocar aqui a nossa página, né? Aqui. Beleza. Aqui. Então nossa página é essa daqui, né? Como que ela vai funcionar? Ela vai ter um frame, né? Ou seja, um template na raiz que vai ficar praticamente intacto, né? Que vai ser o seguinte, ele vai ter aqui uma barra aqui em cima, né? Essa é um toolbar que a gente chama, né? Aquela barra em cima. A gente vai ter uma área de navegação aqui na lateral, que vai ser um Navigation Drawer. A gente vai ter um footer, que é um rodapé, aqui embaixo. Tá? E aí, aqui a gente vai ter as nossas opções de navegação, né? Então a gente vai definir ainda, estamos pensando ainda no projeto como que vai ser. Aqui em cima a gente tem aquele menuzinho, né? Que a gente chama de burger menu, aquele botãozinho sanduíche aqui que serve para abrir e fechar o nosso menu, né? E aí essa parte de dentro aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, essa parte é a parte que vai ser alterada. Então, se eu mudo, por exemplo, para uma área de funcionários, uma área de usuários, de clientes ou qualquer coisa assim, eu não preciso mudar tudo. Eu só preciso carregar essa parte de dentro. E essa parte de dentro aqui, ó, quem define ela é a minha rota. Tá? Então, essa minha rota, uma vez que eu estabeleci qual vai ser, por exemplo, eu tenho lá a barra usuários. Tá? Tem uma barra usuários. Esse barra usuários ele tem que estar vinculado com algum componente, por exemplo, o componente de usuários. E esse componente usuários ele é carregado nessa área aqui quando a minha rota barra usuários estiver ativa. Né? Então, essa parte do código é uma tag chamada de router view. Tá? Então, essa tag router view, o que ela faz? Ela olha para o meu arquivo de rotas, né? Aquela minha dependência de rotas que eu coloquei no começo, o router, né? Ela serve justamente para isso. Então, na hora que ele olhar para o router view, quando eu tiver um router view, perdão, ele vai olhar para minha rota e vai carregar nessa área do router view o componente que eu defini. Então, essa parte de fora, ela fica intacta, né? E se ela fica intacta, eu não preciso ficar recarregando ela toda vez. Então, por isso que a gente chama isso aqui de SPA, ou Single Page Application. Né? Por quê? Porque é uma página só. O que vai ser alterado é a área do router view que é injetada aqui. Né?
E qual que é esse frame? É justamente aquele arquivo app.view. Tá? Então, esse app.view é a minha raiz do projeto, né? O meu frame. E aí depois eu posso simplesmente colocar essa minha tag router view dentro dela e automaticamente, a partir do momento que eu defini o meu roteamento, né, eu já consigo indicar aí qual que é o componente que vai ser carregado no momento que aquela rota específica for definida. Então basta que eu crie o componente, né, a minha visão view, e aí eu coloco ele associado com a rota e pronto. Aí automaticamente o router já vai fazer isso pra gente. Beleza? Então é assim que vai funcionar a nossa aplicação, tá? Vai ter esse frame e aí esse frame vai ser, essa parte de dentro vai ser variável. Tá? Então a gente tem que definir o que a gente vai ter. Bom, aqui a gente tem, eu vou ter, por exemplo, uma lista de um lugar onde eu posso cadastrar as minhas contas, né? Seja ela receita ou despesa. Então eu vou colocar aqui, ó, contas, tá? Área de contas, onde eu cadastro as minhas contas, né? Eu posso, na mesma área de contas, eu posso visualizar e eu vou ter uma área de gráficos aqui, de relatórios, né? Não necessariamente gráficos, mas relatórios. E além disso, eu tenho que ter uma área de usuários, né? Para que esses usuários, eu consiga cadastrar outros usuários e eles consigam logar no sistema, tá? Então, inicialmente a gente vai fazer isso bem simples, né? E vamos ir aprimorando. Eles estão basicamente isso que vai ter inicialmente no nosso sistema. Contas, né? Uma área de contas, uma área de relatórios, né? A gente pensa aí nesses relatórios que a gente vai definir, e uma área de usuários ali para poder cadastrar os usuários, tá? Depois a gente faz uma parte de login também para conseguir acessar. Beleza? Então, esse vai ser o nosso frame, tá? O nosso frame vai ser esse cara aqui. Então vamos voltar para o Visual Studio, né? Vamos voltar para o Visual Studio aqui. Ele já está rodando a minha aplicação, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pausar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu fechar esses caras aqui por enquanto, a gente não está utilizando, né? Vou deixar só a parte do Beautify aqui para a gente fazer uma sequência, a gente poder consultar aqui, né, os componentes. E aqui está a nossa estrutura inicial. Eu não quero manter essa estrutura inicial aqui, eu quero ter um frame meu, né? Então, geralmente, a gente faz o seguinte, a gente vem aqui no Beautify, e ele tem uma área com layouts pré-feitos aqui, né, prontos, né? E a gente pode utilizar esses caras para criar o frame da nossa aplicação, pelo menos o começo. Pode ser uma aplicação light ou pode ser uma aplicação dark, tá? Eu vou criar uma aplicaçãozinha bem simples, light aqui, ó. Se eu clicar aqui nesse baseline, eu consigo ver como que ela vai ficar, né? Então ela tem essa característica que é bem parecido. Frames tem essa característica mesmo, né? Então eu vou utilizar esse cara. Bom, se eu clicar aqui nessa parte de dentro no source, ou então nessa primeira parte aqui, ó, no source, ele também vai abrir e ele vai direto para a parte do meu template, né? Então eu posso copiar meu template. Esse meu template tem o script e o template, né? A parte do HTML e do JavaScript. Vou dar um Ctrl C aqui e vou voltar para o meu código, tá? Aí aqui eu vou substituir o meu frame pelo meu frame novo. Então vou apagar toda essa parte aqui, ó, e vou colar. Salvei. Vamos ver como é que tá lá. Aqui. Não tá rodando, né? Tem que rodar ela aqui, ó. Pera aí. npm run serve. Vai reconstruir.
Beleza. Vamos lá. E pronto. Já está aqui a minha aplicação, né? Então pode perceber que o localhost 8080 já não abre mais aquele cara, né, que tinha antes, abriu o nosso frame igualzinho a gente quer. Então, agora a gente vai dar uma olhada no frame e vamos trabalhar o frame para ele ficar com a característica que a gente quer, que é esse formato do esboço aqui, né? Então vou lá, de volta para o meu código, né? E vou analisar. Uma dica que eu dou para vocês é sempre separar os elementos, principalmente quando você está conhecendo ainda os elementos do Vuetify, né? Separar os elementos para a gente entender o que cada parte faz, né? Então, eu venho aqui, ó, eu tenho um VApp, tá? Esse VApp é a minha tag que tem que ter na raiz para indicar que a minha aplicação começa aqui, né? E aí percebam que eu tenho um V Navigation Drawer, né? Repare que esse V traço são diretivas do próprio Vuetify, tá? Então as tags do Vuetify começam com V traço. Então, V Navigation Drawer, tá? Ele tem um V Model aqui do próprio Vue, né? Para poder vincular esse drawer com essa propriedade drawer aqui, né? Que está lá no data. E aqui o app, né? Que é uma propriedade do Navigation Drawer, tá? Então vamos ter que descobrir o que isso quer dizer, né? Tem aqui, depois ele tem uma lista aqui, ó, um VList, né? Com itens e tal. Aí aqui, ó, acaba a lista e aqui acaba o Navigation Drawer. Então essa parte aqui é a parte do Navigation Drawer. O Navigation Drawer é justamente essa parte lateral, aqui na parte da esquerda aqui. Aqui eu tenho um cara chamado de VAppBar, tá? Que está escrito aqui, ó, Application. Também dá para ver aqui claramente esse cara de cima aqui é o nosso toolbar, né? Aqui na parte main, vmain, que é essa parte principal, ele tem um container aqui, uma parte de linha com coluna, né? Porque o Vuetify ele trabalha com linhas e colunas, né? Implementando o Flexbox do CSS. Então ele também trabalha com aquele conceito de grid system, né? De 12 posições. É a minha parte principal aqui, vmain. E aí eu tenho o footer. Então, essa parte da esquerda aqui é o meu Navigation Drawer. Essa parte superior aqui é o meu toolbar. Essa parte do meio aqui, onde tem esse ícone aqui, é o meu main. E essa parte de baixo é o footer, né? Então eu tenho rodapé, tenho a minha barra de tarefas aqui, o toolbar. Tenho o meu navegador aqui, o Navigation Drawer. E tenho a minha área principal, tá? Então vamos lá. Essa aqui é o meu template, né? Seria a parte do HTML, de um projeto com HTML, CSS e JavaScript, né? Essa seria a parte do template, a parte da estrutura do projeto. E aqui no script, né, seria basicamente o meu JavaScript, a parte de gerenciamento. A diferença é que aqui no Vue, né, a gente tem um objeto Vue que controla essa parte do código, né? Seja o meu frame, seja um componente, seja uma view, né? Esse objeto view é gerenciado aqui. Então cada objeto tem sua própria estrutura, né? Como que seria isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu salvar esse carinha aqui, peraí. Então, aqui, ó, cada componente do Vue, ele tem uma estrutura assim, ó. Vamos pensar naquele formato que a gente está aqui, né? Vou colocar aqui, normalzinho, tá? Aqui, o desenho de formato aqui, beleza, tá aqui. E aqui a gente tem a nossa área principal, né? Que é a área do componente. Então aqui da visão, né? Aqui é exibido algum componente baseado na minha rota, essa parte da main aqui, né? Então, esse cara de fora com o frame, ele é o app.vue. Ele é um arquivo .vue. E o Vue, ele considera os arquivos Vue componentes, né?
Então o que ele tem? Ele tem o template, né, que é a parte do HTML. Ele tem o seu próprio script. E ele tem o seu próprio estilo. Tá? Então isso aqui são as propriedades do meu componente. Por quê? Porque cada componente tem que funcionar sozinho. Se eu puder replicar ele em outro lugar, ele tem que ter a estrutura, tem que ter a lógica dele e tem que ter a parte visual, né? Ou parte de estilo também. Aí se você pensar que essa parte de dentro aqui, vamos supor que eu estou na minha rota lá barra clientes, vai. Tô dando um exemplo aqui, ó, barra clientes. E aí ele carrega aqui na parte principal aqui, ó, um componente, né, uma view, que também é um componente, né? Uma view que é o componente clientes.view. Clientes.view. Esse cara também é um componente, então ele também tem o template, também tem o script e também tem o estilo. Então, essa parte de dentro é uma parte menor que compõe o meu todo, né? Então, o app, esse clientes.view aqui que é carregado aqui, ele é um componente filho, né? Então, pensando lá no DOM, né? A gente tem como se fosse um filho mesmo. Aqui seria a parte do pai, o app.view, e aqui a parte do filho, né? Que seria o componente, né? Então, ele também tem aquela lógica de comunicação entre pai e filho, né? Que é por prop, ou comunicação de filho para pai, que é por event emitter, né? Ele cria um evento e dispara o evento no filho, e o pai captura esse evento e trata, né? Então é uma forma deles comunicarem. Então por que ele tem template, script e estilo? Porque eu posso replicar esse componente ou essa visão em outros lugares, né? Então é como se você estivesse pegando uma pecinha e encaixando essa peça no seu projeto, né? E se você encaixa essa peça, ela tem que ser autossuficiente, ela tem que ter a estrutura dela, ela tem que ter a lógica dela e ela tem que ter o estilo dela, né? Porque ela tem que funcionar como uma parte pronta. Então é por isso que esse componente também tem template, tem script e tem estilo. E esse script, ele gera um objeto view, que é um objeto controller, né? Então, cada view dessa, cada componente desses tem o seu próprio controller, que é um objeto view que controla essa parte, né? Então ele é um controller, né? Esse controller, ele tem o data, né? Que é a seção onde ele coloca as variáveis, né? As propriedades. E ele tem o methods, que é a parte onde ele coloca os métodos e algumas outras coisas baseadas no view, né? Que é como, por exemplo, propriedades computadas, triggers do ciclo de vida, né? Como antes de criar, depois de criado, antes de montar, depois de montado, antes de atualizar, depois de atualizado, antes de destruir, depois de destruído, né? Então todos esses caras também podem existir dentro do controller. Esse controller é um objeto view que controla aquela região, aquela parte, aquele componente que a gente está trabalhando. Então ele é injetado, esse componente é injetado dentro da estrutura, né, que é o nosso app.view, por isso que a gente chama de single page application, porque as aplicações, os componentes são injetados na página base, que é o app.view, que vai virar uma página HTML depois, né? E aí ele não precisa ficar mudando de uma página para outra, ele simplesmente recarrega a parte em questão, tá? E essa injeção é feita pelo JavaScript mesmo. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura. Tá? Por isso que cada um tem seu próprio objeto ali. Beleza? Vamos voltar aqui então pro view, né? Pro nosso código. Aí. E aqui a gente tem a nossa estrutura. Então, esse cara aqui, como a gente está no app.view, né?
este cara aqui é o objeto view do meu frame, do meu app.view, da minha raiz, do meu componente raiz, tá? E a única coisa que ele tem é uma propriedade aqui, e ele tem dentro do data, né, que é a área de propriedades do objeto view, ele tem um drawer, né? Esse drawer é a variável, o nome da variável que ele deu, e ela começa com null, tá? Então, como o view, a função do view, basicamente é fazer o que a gente chama de data binding, que é vincular, né, os elementos da tela com as propriedades lógicas dele no controller, né, que é o que a gente fazia no JavaScript com getElementById e tudo mais, manipulação do DOM, né, em si, com o JavaScript. Aqui a gente faz de uma maneira mais otimizada, né, e mais prática para a gente, que é utilizando o data binding do próprio view, né? Então aqui o drawer é uma propriedade, né, que ele criou dentro do objeto view, e ele utiliza essa propriedade aqui no vModel, né, para abrir e fechar o meu drawer, né? Então se eu vier aqui, ó, deixa eu aqui, eu abro e fecho aqui, ó, né? Então quem faz esse tratamento é aquela propriedade drawer, ou seja, ele é reativo, né? A partir do momento que eu mudei o valor da minha propriedade drawer, ele abre ou fecha, dependendo do valor, né, da minha propriedade, para poder exibir esse cara aqui. Então ele tem essa reatividade do componente do data binding, por ser pelo objeto view ter essa capacidade, né, de processar, de ficar ouvindo aquelas propriedades e fazendo os processamentos necessários, tá? Aqui voltando então, beleza? Então a gente tem o drawer aqui, aí a gente tem uma lista, né? E aí essa lista tem os meus itens, né? Tem um home e tem um contact aqui, né? Tá, então antes da gente entrar na parte da lista, vamos primeiro retirar essa parte do meio aqui e colocar a nossa tag router view, né? Porque quando eu mudar aqui, eu quero que ela recarregue aqui também, né? Baseado nos nossos componentes. Então eu vou achar a parte main aqui, ó, tá? Tem uma linha centralizada, né? Alinhado no centro, justificado no centro, e tem uma coluna, né, onde o texto também está centralizado, tá? E aí tem esse cara aqui que a gente não vai utilizar. Então eu vou fazer o seguinte, no meu main eu vou deixar só o container e vou deletar todo o resto. Salvei, ele já recompila, né? E ó, já sumiu aquele cara do meio aqui, né? Então aqui dentro eu vou fazer o que? Eu vou colocar o meu router view, tá vendo? Vou salvar aqui, coloquei o meu router view, tá? Aparentemente não faz nada aqui, mas você já vê que ele já injetou os caras aqui, né? Por quê? Porque eu estou na home e a minha home já tem um componente associado a ela, que é o componente esse componente home aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Né? Então tem a imagem ali e tal. E aí tem o Hello World. Esse componente do Hello World eu não vou utilizar, então vou tirar ele daqui. Vou tirar essa imagem aqui, ó, e só vou colocar um texto aqui, ó. Vou colocar um H1, só pra gente saber que tá na home. E vou colocar um texto aqui, ó. Componente home. Tá? Então não vou precisar carregar aqui, importar nenhum componente por enquanto. E também não vou precisar registrar nenhum componente aqui. Então só vou salvar aqui. Esse cara, o Hello World aqui também, que é o componente em si, né? Eu vou deletar, não vou utilizar esse cara. Então vem aqui, deleto. Né? E aí eu vou lá na minha parte de rotas aqui, ó. Index, né? Vou deixar a home com a home aqui. Esse cara eu vou deixar só de referência,
né, para a gente poder replicar esse cara depois para as nossas rotas que a gente quiser. Então tá salvo aqui e tá lá, o componente home, tá? Ele tá jogando o cara para o meio por causa do meu container, então eu vou tirar o container, vou deixar só o router view. Pronto, jogou lá para cima, tá? Então o componente home tá aqui. Beleza, ainda não estamos empurrando nenhuma rota, né? Ou seja, se eu clicar nos botões aqui, ele não está colocando a rota aqui em cima. Então a única forma de eu carregar outra rota é eu vindo aqui na mão e colocando a outra rota que a gente tem, que é a rota about, né? Então se eu empurrar, ele já vai trazer aqui this is an about page, que é o outro componente que a gente tem registrado, né? E aí se eu tiro, né, ele volta para home, tá? Beleza, então tá aqui. Outro cara que a gente tem aqui embaixo é o footer, né? Ele tem aqui um texto em branco, né? White text é a classe para texto em branco. E aqui ele está colocando a data, né? Pegando a data do sistema aqui e colocando um símbolo de copy aqui, né? Esse copyright aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, antes do copyright aqui, ó, eu vou colocar fábrica online. E vou colocar aqui, salvou. Ó, já aparece lá, ó, fábrica online 2020. Vou colocar um high tech. Salvou. Dá um espacinho aqui. Beleza. Aí. Fábrica online high tech 2020. Então já está lá com o nosso footer certinho lá embaixo. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir os meus outros componentes baseado naqueles componentes que a gente tinha pré-definido anteriormente, né? Esses caras aqui, né? Então, contas é uma visão, né? Relatórios é uma visão. Usuários é uma visão. Então eu vou criar esses caras para a gente poder ir de um para o outro, né? Para a gente poder ir de um para o outro. Então eu vou vir aqui em Views, né? Vou vir aqui em Views e vou criar esses caras, ó. Então New File, contas.view. Vou criar um usuários.view e vou criar o... Qual que é o último? Relatórios, né? New file, relatórios.view. Beleza. Por enquanto, eles estão vazios, né? Usuários, contas e relatórios. Aqui, a partir do momento que você rodou a primeira vez o código do CLI, o Visual Studio já vai falar para você instalar uma dependência, né? Uma extensão dele para o próprio Vue, né? E essa extensão já permite a gente fazer bastante coisa, né? Ela já reconhece a linguagem do Vue e tudo mais. Aí, a criação do componente Vue, essa própria extensão do Vue, se ele não aparecer para você, você vem aqui e digita Vue, ó. Tá? Ele tem a extensão aqui Vue. E essa extensão principal aqui, ó, Vetour, tá? Essa extensão aqui é a extensão que ele vai pedir para você instalar. É uma extensão para fazer o syntax highlight, entender, autocompletar, né? Então você manda instalar ela aqui se ela não apareceu para você. Se quiser, eu utilizo essa do Vue também. E essa extensão Vue VS Code Extension Pack, se você quiser. Não necessariamente precisa. Essa Vetour que ele vai pedir. Tá? Então você consegue fazer isso daqui, ó. Você vem aqui, né? E digita default. Ó, default. Ele já achou para mim aqui, ó, with default.view. Esse cara cria um template de um componente Vue. Tá vendo? Ó? Template, o script já com export default, né? Porque quem está controlando esse cara é o CLI, né? E a parte de estilo, né? Então eu posso vir aqui, eu venho e posso criar
em todos aqui, ó, usuários também. Eu vou dar um default aqui, ó, default. Vou salvar. E no relatórios também. Porque a gente vai construir esses caras, né? Aí, uma peculiaridade que tem também com relação ao view, que é quando você tem um template, você só pode ter um componente raiz. Por quê? Porque ele vai vincular esse componente com o resto da sua árvore, do seu DOM, né? Então ele tem que ter um ponto de conexão da parte de fora com a parte de dentro, né? Do pai com o filho. Então ele tem que ter um ponto de conexão. Esse ponto tem que ser uma tag, né? Um nó do DOM. Então eu preciso ter sempre na raiz um elemento só. Então eu venho aqui, né? E vou colocar uma div, por exemplo. É uma div. E aí aqui dentro eu vou colocar um H1 só para eu saber, igual estava lá. Componente contas. Opa. Aí salvou. Mesma coisa para os demais. Vou criar uma div. Um H1. Componente usuários. Vou colocar tudo em maiúsculo. Usuários. Salvou. E aí vou fazer a mesma coisa para cá. Div H1 componente relatórios. Beleza. Aí eu vou lá no meu arquivo index do meu router, né? E aí não vou ter mais esse about, porque não vou ter essa rota, né? E aí eu vou vincular os demais, né? Por enquanto a gente está criando aquela página home lá, depois a gente pode deixar ela ou pode mudar. Mas por enquanto deixa ela assim. E aí eu não vou ter. Então as minhas rotas vão ser contas, usuários e relatórios, né? Então, ó, barra contas. Vou colocar tudo minúsculo, né? Contas. Qual que é o nome do componente? Vou chamar de contas. E aqui, ó, esse aqui ele faz a importação aqui, né? Ele tem uma funçãozinha que vai fazer o import. Então, views. E aqui é contas.view. Que é o arquivo que eu acabei de criar aqui no views, ó. Tá vendo? Contas.views. Então, nesse ponto, eu estou associando a minha rota contas com o meu componente contas. Tá? Então, eu tenho que fazer isso para os demais. Eu vou copiar esse meu objeto aqui e vou fazer mais duas vezes. Um para relatórios, né? Aqui vai ser relatórios. Aqui eu posso colocar o acento, ó, relatórios. E aqui é o nome do arquivo, relatórios.view, né? E aqui é a parte de usuários. Usuários é o nome do componente. E aqui, usuários.view. Então eu estou registrando as outras rotas. Tá? A partir do momento que eu registrei as rotas, eu já consigo fazer a alteração lá. Né? Então, ó, vou vir para cá. Estou no home. Se eu colocar aqui, ó, barra usuários, ó, componente usuários. Se eu fizer barra relatórios, componente relatórios, tá vendo? Ele já está recarregando o componente aqui dentro. Ó. E se eu fizer barra contas, né? Ele também já traz para mim. Então, contas, usuários e relatórios já estão prontos. Né? E se eu fizer o home, opa, ele vai para a minha página home lá. Beleza? Então, a minha estrutura já está definida, as minhas rotas, né? Aí eu preciso fazer o quê? Eu quero que eu clique no botão e ele mude a minha rota, né? Quero que eu clicasse no botão aqui e ele mudasse a minha rota. A gente percebe que esses botões tem um nome e tem um ícone, né? Esses ícones aqui no Vuetify, eles são os ícones do Material Design Icons. Então eu posso vir aqui, ó, Material Design Icons. E ele vai me redirecionar aqui para a página onde ele tira esses ícones. Então, qualquer ícone que tiver aqui, eu posso utilizar.
né? Então, eu vou utilizar esses caras aqui. Então, vamos lá. A primeira parte aqui, ó, home, eu vou deixar a casinha mesmo, sem problema, né? Aí eu venho aqui no meu app, ó, que é onde tá vendo aqui, ó, lista, navigation drawer. Aí eu tenho uma lista, né? E aí eu tenho os itens da lista, ó. Ah, como que eu faço para ver onde que tá esse cara, de onde que ele tirou esse list, de onde que ele tirou esse list item? É do Viltify, tá? Então se eu vier aqui no Viltify, ó, e procurar, por exemplo, list, ó, lists, aí ele vai explicar como que funciona. Essa parte do Viltify não tem muito como correr disso aqui, você vai ter que olhar, estudar a documentação mesmo, tá? Como que funciona, como que é cada um desses carinhas aqui, né? Então, ó, vlist e tal. Esse cara aqui não tem tradução em português, né? Então tem que ou ler mesmo em inglês ou então usar um tradutor, alguma coisa assim. Tá aqui, né? E aí o item da lista eu consigo verificar, por exemplo, tem uma lista aqui, um exemplo de lista, ó, lista simples aqui, ó. Tem uma listinha, aí eu clico aqui em View Source, eu consigo verificar a parte do template, como que é, ó, vcard, ele usou um vcard, e é aqui item da lista, né? Item da lista, aqui ele está usando só o item sem o vlist mesmo, né? Mas também funciona, né? Aqui embaixo, eu quero ver como que funciona essa lista aqui desabilitada, ou quero ver essa lista arredondada aqui, né? Essa lista menorzinha, que é o que a gente utiliza, né? Esse dense aqui, a propriedade dense, né? Como que eu sei aqui, ó? Vlist dense, né? Esse dense é uma propriedade que deixa ela mais achatadinha, tá? E por aí vai. Beleza? Então daqui a gente tem os caras. Então eu vou criar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um item da lista. Aí eu tenho outro item da lista. Então eu tenho que ter home, contas, usuários e relatórios, né? Então home, contas, né? Eu vou copiar esse cara aqui. Usuários e relatórios. Se eu deixar assim, ó, ele vai... Vamos ver se ele replicou lá. Aqui. Beleza? Ó, replicou. Só preciso mudar os valores, né? Então, home. Aqui eu vou mudar para contas. Aqui para usuários. E aqui para relatórios, que é o título, né? Então, mudei o título. Beleza, ó, tá vendo? Home, contas, usuário e relatórios. Só que ele ainda tá com aquele ícone que ele tá usando aqui, é MDI Email, né? MDI de Mature Design Icons, que é um prefixo que ele usa, né? E aqui, e-mail. Então vamos pensar o seguinte: home. Aí vamos pensar, contas, o que eu posso colocar? Eu venho aqui, eu quero colocar um ícone que já tem lá. Então vamos pesquisar aqui alguma coisa com relação a contas. Pode ser, ó, eu posso pesquisar assim, ó, tem uns exemplinhos aqui que parece, ó, account cache, né? Posso olhar se tem alguma coisa. Vamos ver aqui, ó, cache. Você digita espera, ele vai dar uma carregada, ó. Trouxe alguns com cache aqui. Então eu posso, ó, cache plus, posso adicionar uma conta, né? Então eu vou colocar esse de contas aqui, eu posso colocar só o cash, né, o dinheiro, ou o dinheiro do cara, né, qualquer um desses aqui serve. Eu vou colocar qual que é esse aqui? Cash USD. Tá, eu vou colocar qualquer um aqui, ó, cash. Vou colocar esse cash aqui, ó. Tá, então eu venho aqui no lugar de contas, eu venho aqui, ó, no ícone, ó, esse ícone basta eu colocar o nome. Então eu venho aqui, em vez de e-mail, eu vou colocar MDI cache. Esse MDI tem que manter, que é o prefixo, tá? Salvei. Ó. Pronto, já tá aqui, ó, contas. Beleza? Usuários. Usuários, ele deve ter um account, alguma coisa assim. Ó, pode ser qualquer um desses mais simples assim, ó, usuários. Ó, account box, pode ser um account aqui, né? Seria uma lista de usuários. Eu vou colocar isso aqui, ó, account. Então vem para cá,
no lugar de usuários, eu coloco MDI account. Salvei, recarregou, tá lá, usuários. E aí, relatórios, eu posso utilizar alguma coisa desse tipo, assim, né? Ó, align vertical bottom. Isso aqui é legal, né? Align vertical bottom. Então, vem aqui, relatórios, align vertical bottom. Salvei, voltou lá e já está aqui. Beleza? Aí a única coisa que eu preciso fazer é com que eles mudem, né, as rotas. Quando eu clico, ele muda de rota. Então, para isso, eu vou colocar uma propriedade to, né, que é uma propriedade do router, no item da lista. Então, basta que eu venha aqui no item da lista, to, e aí eu coloco aqui, por exemplo, esse cara aqui é o home, né? Então ele tem que vir para barra, né? Para barra. Esse cara daqui é o contas, então tem que ser barra contas. Esse cara aqui é o usuário, então barra usuários. E aqui barra relatórios. Salvei, vou vir para cá. Então tá home, tá na barra contas, usuários e relatórios. Então ele tá já mudando agora, ele muda a minha rota e aí automaticamente o meu componente é carregado aqui. Beleza? Só que aqui, pessoal, ó, toda vez que eu adicionar um novo item na minha lista, alguma coisa assim, eu teria que vir aqui e refazer todo esse código. Esse código tá estranho, assim, né? Tá com muita parte repetida, né? Sendo que eu só preciso saber o nome do ícone, o título e a rota, né? Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu posso utilizar o conceito do próprio view, de replicar, que é utilizando o vfor do próprio view, né? Aí, como que eu faço? Eu tenho que ter aqui no meu data uma lista das rotas, né? Eu vou chamar aqui de rotas. E isso vai ser um array, né, de objetos. E aí, para cada objeto desse, eu tenho que ter o nome, né? Vai ser uma string. Eu tenho que ter o ícone, o nome do ícone, né? E eu tenho que ter a rota. Né? Então aqui, por exemplo, home, o ícone vai ser MDI-home, né? É home que tá lá, vamos ver. Ó, MDI home, beleza? E a rota é barra. E aí eu replico esse para os demais. Então, home. Aqui para contas, usuários e relatórios. Né? Então, aqui, ó. Contas. Contas vai ser MDI cache. Né? Então, vou jogar aqui, ó. E aqui, barra contas. Aqui, usuários. Usuários é MDI account. E aqui vai ser usuários. Né? Aqui, relatórios. MDI align vertical bottom. Aqui no relatórios. E aqui barra relatórios. Beleza, só que aí como que eu faço? Bom, então em vez de eu ter vários desses aqui, ó, eu só preciso ter um.
né? Só preciso ter um. Aí eu venho aqui no item da lista, né? O item da lista, ó, esse cara aqui eu tenho que replicar. Então eu venho e coloco um... Opa! Venho e coloco um v-for aqui, ó. v-for do próprio view mesmo, né? Aí eu coloco item em rotas, né? Rotas. Esse primeiro nome é um alias, né? E aí in e o nome do array, rotas, né? E aí aqui eu tenho que colocar, ele tá chiando aqui por causa do key, né? Então eu tenho que colocar um key aqui. Key. Esse aqui vai ser com vbind. Eu vou colocar, vai ser o próprio. Ó, vou colocar um item e o index. Beleza. E aqui eu coloco index. Então esse primeiro é o alias, esse index aqui é para eu poder utilizar o índice corrente do array quando eu estiver percorrendo, né? Esse key é só uma chave de controle interna, ele precisa diferenciar um elemento do outro, então eu uso o próprio índice, que eu sei que não vai se repetir, esse cara não pode ser repetido, né? Beleza? Então, esse to também não é um cara fixo. Agora eu vou injetar o to também. Esse to vai ser o quê? Vai ser o item ponto rota, né? Então vai ser o item ponto rota aqui, ó, item ponto rota. Beleza? Item ponto rota. Aí aqui, em vez de eu colocar o MDI home aqui, ó, eu tenho que injetar, né, por interpolação, item ponto, como que tá lá? Ícone, né? E aqui, em vez de home, é item ponto nome. Item ponto nome. Beleza, ó. Já fez. Se eu carregar aqui, ó, tá funcionando. Tá vendo? Só que agora, utilizando o meu array, né? Então, se eu quiser uma rota nova, basta eu criar um objeto desse. Não preciso replicar toda essa parte do item da lista de novo. Tá? Então, esse to aqui é para... ele está sendo injetado, né? Quando eu coloco esses dois pontos, é o vbind do view, né? Então, eu estou injetando essa propriedade to, e ela é o item do meu array que está percorrendo, ponto rota, né? E aqui é o índice do array, né? Como se fosse o i do for. Essa primeira parte aqui é o ícone da ação, eu coloco o item.ícone, né? Então, na primeira vez ele vai pegar esse nome, esse ícone e essa rota. Aí da segunda vez, esse nome, esse ícone, essa rota. Então, por isso que ele constrói certinho do jeito que a gente quer aqui, tá? E aí ele já está fazendo a mudança dos componentes e automaticamente já mudando o componente aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar fazer a construção, né? A gente vai precisar fazer a construção das nossas telas, né? Então a tela de home, a tela de contas, a tela de usuários, a tela de relatórios. Por enquanto só tem um H1 em cada uma delas, né? E aí a gente vai precisar fazer elas. Outra coisa que é legal vocês instalarem aí para vocês é essa dependência do Chrome aqui, ó, chamada de View DevTools, tá? Ela tem para o Firefox também, acho que para o Opera. Então você consegue vir aqui no inspetor de elementos, ó, e ele vai criar essa abinha View aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, a gente não consegue utilizar, até consegue utilizar o source aqui, né, como a gente faz no JavaScript, mas ó, ele um monte de código injetado, então a gente não consegue fazer esse trabalho direito, né? Fica meio estranho de conseguir enxergar as coisas por aqui. Então vem pelo view aqui, ó, eu consigo ver, ó, componente raiz, tem um componente anônimo aqui que é o componente da base, do app. Aí aqui, ó, navigation drawer, tá vendo? V navigation drawer, aqui tá marcando na esquerda, V app bar lá em cima, V main, V footer. Se eu abrir o V main, ó, tem relatórios, tá vendo que ele tá marcando lá, router view relatórios. Se eu mudar para usuários, ó,
ele muda o componente, ó, componente usuários. Contas, ó, componente contas. Então, esse cara realmente é dinâmico, né? Consigo visualizar aqui, ó, relatórios, usuários, contas, né? Tudo aqui definido. Beleza? Então, essa extensão é bem legal para a gente poder enxergar os elementos de uma maneira mais organizada, né? É só instalar essa extensão e aí ele vai aparecer essa parte aqui para vocês. Fechou? Então, ó, com isso a gente finaliza a nossa primeira aula, tá? Próxima aula a gente já vai começar a mexer com esses componentes aqui, ó. Então, essa a view da home, a view da contas, a view de usuários, a view de relatórios vão ser feitas na próxima aula, tá? Então, espero vocês lá e até mais.